feito tão maravilhoso, porque foi o Senhor quem escolheu esse dia, foi o Senhor em que preparou esse dia. Então nos guia, Senhor, nos mostra a direção que o Senhor quer que venhamos a seguir. Abra o nosso coração, ó Pai, para começar a receber a Tua palavra, dando entendimento e discernimento da Tua palavra. Fazendo com que essa palavra venha, caia em nosso coração e seja como um solo fértil, Deus. Venha dar bons frutos, ó Pai. Então que o Senhor nos prepare e fale infinitamente mais com a gente. Tenha total liberdade em nosso meio. Nós te entregamos esse dia, nós convidamos o Senhor para fazer parte nesse dia. Que mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todos os problemas, mesmo com, às vezes, Deus, a gente quase se afogando com tudo isso, nós escolhemos a Ti. Nós escolhemos caminhar com o Senhor. Tem liberdade em nosso meio, ó Deus, para fazer conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nós te amamos. Nós te agradecemos por nos capacitar, por nos permitir viver o que temos vivido e por nos guiar, ó Pai. Porque, sem sombra de dúvidas, estamos iniciando a nossa nova estação. E haverá muitos milagres, muitas transformações, e seremos testemunhos vivos do Senhor aqui na Terra. Então eu quero te agradecer tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. E nos prepara, papai, para viver o melhor tempo da nossa vida. O tempo de dependência do Senhor, de entender quem somos em Ti. E é por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Gente, hoje pode ser que fique um pouquinho maior, porque era o devocional que era para ser de ontem. E aí, caso alguém precise sair, fique tranquilo. E depois, reassista, porque a gente vai começar uma nova série, né? É a série de identidade. Então vai ser muito importante você reassistir. E o que eu quero falar hoje é sobre identidade. A gente vai, né, iniciar a identidade e o propósito. E eu quero falar que a vida, ela faz a gente esquecer quem nós nascemos para ser. Mas Deus, ele chama a gente pelo nome. Deus, ele nunca se esqueceu. Pode entrar ano e sair ano, Deus não se esquece da gente. Já tinha muito tempo que essa parte da identidade, ela estava vibrando muito forte no meu coração, porque a gente perde a nossa identidade, mas Deus não desiste da gente. Eu perdi a minha identidade, eu esqueci quem eu era, mas Deus não esqueceu de mim. Quando eu tinha 15 anos, eu recebi o chamado de missionária. Ali eu perguntei quando, comecei a buscar a minha busca incessante, né? A internet não era com a facilidade que tem hoje, eu nem sabia o significado disso, fiquei ansiosa, saí perguntando a Deus, o mundo e o povo, e não consegui entender o que era aquilo. Custei a conseguir entender, quando eu entendi, eu já queria começar. Só que quando Deus nos escolhe, Ele nos escolhe lá, dentro do ventre da nossa mãe, mas vai existir um processo para que você seja transformada naquilo que Ele quer que você seja. E aí entra uma coisa, gente, nós temos que pagar o preço por isso. Porque eu comecei pagando preço, mas não nasci em um lar evangélico, não nasci em um lar onde que a cultura de buscar a Deus era algo assim fervoroso, apesar de que em época de coroação a gente tinha que estar na igreja todo final de semana coroando. Mas fora isso, não se era ensinado estar na igreja todo final de semana. Não era uma cultura disso. Então, eu comecei a viver entre dois mundos quando eu me converti. Entre o querer entregar minha vida para Deus, em querer viver para Deus, e viver a vida sem estar aí na igreja. Por quê? Porque isso me foi ensinado. Só que eu tenho uma identidade. E aí eu vivi muito fora dela durante muitos anos. Por quê? Porque eu queria me encaixar, eu queria me pertencer, eu queria ser alguém. E o querer ser alguém nessa época me tornou quase uma prisão. E eu esqueci totalmente quem eu era.
Quando quem estava no Reacende a Chama, né, vivenciou isso com a gente, eu contei um pouco. Quando eu rompo ali um relacionamento de 9 anos, eu rompo com Deus. Porque eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu estou seguindo aquilo que o Senhor me pediu, eu estou seguindo aquilo que o Senhor falou comigo, mesmo que de um jeito errado, eu estou seguindo dentro da minha dor essa separação. E eu estou vivendo agora no inferno. Não, não dá. Não é assim. E aí eu me afastei. Porque quando eu achei que eu estava iniciando o meu chamado, que foi quando eu preguei lá na igreja do meu ex-pastor, dos meus pais na fé, eu trouxe uma palavra linda, maravilhosa, e logo em seguida, meu mundo vira de cabeça para baixo. E aí a gente vai entrar na história de Moisés, que ele foi um dos maiores líderes da Bíblia. Mas antes dele liderar um povo, ele precisou ser liberto e aprender a liderar a sua própria vida. Ele teve que ser liberto da sua própria confusão e da identidade que ele achava que ele tinha. Então a história dele é um espelho da nossa, porque às vezes a gente não sabe quem somos, às vezes a gente esquece para que a gente foi chamado, às vezes a gente até sabe, mas pela vida que a gente vive, pelos nossos erros, pelas nossas limitações, pelos nossos pecados, a gente esquece quem a gente é. Pelos desafios do nosso dia a dia, nós esquecemos quem somos. E quando Deus aparece com a missão, a gente diz, eu não, obrigada. Se eu tô falando isso, gente, é porque eu tô falando com propriedade. Porque aí eu saí, fui viver minha vida do jeito que eu queria, e eu não vejo problema, assim, pode ser que amanhã eu veja problema nisso, mas eu não vejo problema da gente sair, eu não vejo problema da gente, igual, por exemplo, eu gosto do pagode, sendo com princípios, né, a gente fazer o que a gente tem vontade, assim, claro que não fazer o que a gente quer é pecado, né, gente? Mas a gente fazer o que a gente tem vontade, por exemplo, a gente sair, ir num restaurante, numa música ao vivo, ir num show, alguma coisa assim, para mim hoje, pode ser que amanhã não seja, tá, gente? Hoje, para mim, isso não é pecado. Se amanhã Deus mudar a minha visão e falar, filha, isso é pecado, sim, eu vou falar com vocês que eu tive uma visão, mas eu jamais vou criticar vocês, até porque hoje, para mim, isso não é. Eu não vejo um problema nisso, mas eu vejo um problema no excesso. E de coração, uns 3 meses depois que eu tive a separação e que eu afastei de Deus, eu ia para o pagode, gente, de segunda a segunda. O problema não está em você ir às vezes. O problema está em você querer viver aquilo incessantemente, buscando preencher um vazio. E era o que eu fazia. Eu buscava ir para preencher o vazio que estava dentro do meu coração, e isso era de segunda a segunda. De segunda a segunda. Porque eu esqueci quem eu era. E aí, logo depois, eu comecei a trabalhar com isso, até porque eu vivia, né, nisso, então eu aprendo muito rápido. Claro que tudo fazia parte do meu propósito, tá, gente? Ali eu fui moldada, porque hoje, se eu tenho a capacidade, se eu estou sendo usada na área que eu comecei a ser usada, na qual Deus está me entregando grandes bênçãos, foi porque eu vivi lá atrás. Foi porque eu vivi lá. Só que assim, não vai falar, então eu vou largar tudo e vou viver no mundo. Não, não é sobre isso. Eu larguei pela minha dor, eu fui sem um direcionamento e sem um discernimento. Eu não quero que você largue, pelo contrário, eu quero que você já esqueça o que se passou lá atrás e venha viver de forma incessantemente o seu chamado. Por quê? Porque Deus tem pressa. Tá? O fim dos tempos já está próximo. Quantos anos vai demorar? Não sei. Mas já está próximo. E tem pessoas sedentas. Então Deus está chamando a gente para viver o nosso chamado. Simples assim. Então, eu fiquei lá, vivendo minha vida, trabalhando, de noite, noite e dia. Gente, eu virei escrava do trabalho, tá? Para eu hoje trabalhar, eu estava vivendo errada, por quê? Porque eu continuei escrava do meu trabalho para tampar as minhas dores.
Porque quando eu parei de ir no pagode de segunda a segunda, eu comecei a trabalhar de segunda a segunda. Tá vendo que existe uma falta? Porque eu não queria olhar para as minhas dores. E ele, ó, eu trabalhava. Levava o trabalho para casa, fazia mais, entregava demais, entregando mais. Existe problema em entregar? Mas, não, eu concordo que se uma pessoa comprar algo de você, a gente entrega uma experiência a mais. Mas se a gente só vive no mais, dando mais e recebendo de menos, a balança fica desequilibrada. A gente entra nesse assunto depois. Eu quero trazer sobre financeiro para vocês também. Então, a gente só tem que entender que, por causa dos meus erros, por causa de ter ido igual o filho pródigo para a vida, eu não queria voltar. Por quê? Porque eu sou cheio de pecado. E eu era uma pessoa tímida. Era uma pessoa na minha que gostava de passar despercebido. Aí Deus me chama e fala: vem, eu preciso que você pregue a minha palavra. Tá doidão? Eu, hein? Claro que não. Obrigada, eu não sei nem orar. Aí ele vem que eu te capacito. E com Moisés foi a mesma coisa, gente. Moisés nasceu em um tempo de opressão. O povo hebreu estava escravizado no Egito. Estava em temendo crescimento, né? De uma forma desordenada, aonde o faraó virou e falou assim: esse povo vai ficar muito numeroso, vai acabar comigo? Não, vou matar todo mundo. Aí vem para matar todos os meninos recém-nascidos. Isso tá em Êxodo, tá? Se vocês quiserem ler depois. E aí a mãe de Moisés, ela não tem coragem de matar. Então ela esconde ele por 3 meses. Só que aí não tem como se esconder mais. Então ela teve a ideia de colocar ele no cesto, no rio Nilo, confiando que Deus faria algo. E aí ele é encontrado pela filha de Faraó, e ele é criado pela filha de Faraó, ou seja, ele nasce hebreu, um povo escravizado, é criado como príncipe na casa do inimigo, e ele vive com 2 identidades dentro de si. Ele sabe que ele é hebreu, ele sabe que ele nasceu para aquilo, mas ele está vivendo de cá. Eu sabia que eu tinha nascido para servir, eu sabia que eu tinha nascido para uma coisa maior em Deus, mas eu queria viver lá, porque eu estava presa nas minhas dores, eu estava presa nos meus abandonos, eu estava presa nas minhas confusões mentais, nos meus bloqueios. Então, assim, a gente nasce para algo maior, a gente tem um chamado, mas a vida veio como um rio forte. A rejeição, a dor, o abandono, as culpas, o pecado, a vergonha. Aí a gente começa a nos condenar. Nos condenar. É aquilo que eu falo para quem vive o despertar da Fênix, né? A autopunição. E aí a gente esquece quem a gente é. A gente esquece para que a gente nasceu. Só que o Espírito Santo hoje está querendo dizer, Deus está querendo dizer para você assim: acorda e lembra quem eu estou. Lembra quem é você, porque fui eu que te escolhi. Lá no ventre da sua mãe, fui eu que te escolhi. Porque você nasceu com um propósito. E mesmo em tempos difíceis, você tem propósito. A guerra contra a sua vida só é a prova de que você nasceu para algo muito maior. Gente, eu lembro exatamente que no final do ano retrasado, eu fiz uma oração na praia. Eu fui para Porto Seguro e choveu praticamente todos os dias. Nossa, tinha dia que o pessoal nem saía do hotel. Eu fui a única a sair do hotel. Por quê? Porque chovia mesmo. E aí teve um dia que eu acordei cedo, era umas 6 e pouca da manhã, quando fui fazer meu devocional, me preparar, e eu fui fazer a corrida. E aí eu já estava muito afastada de Deus, mas eu fazia o meu devocional todos os dias, mas eu não tinha mais a minha intimidade fervorosa com Deus. E nesse dia eu gritei, falei: Deus, só tinha eu, gente, caminhando na praia, não tinha ninguém, tá? Só tinha eu caminhando na praia. No entanto, a praia ficava até meio fechada, assim, se você entrasse, tinha que passar no corredor fininho, porque normalmente esse horário, realmente, lá na Bahia não tem ninguém. E eu caminhando e eu orando, falando: Deus, eu quero ser usado. Eu quero ter sabedoria, eu quero viver.
eu esqueci quem eu sou, quero ser usada. Ali parecia que eu nem estava sabendo o que eu estava orando, não, viu, gente? Eu já dava palestras e tal, já falava dele, mas outra coisa é orar em voz alta, coisa é ministrar a palavra dele. Eu não tenho curso de teologia, tá? É mostrado para mim pelos estudos que eu faço, pela busca que eu faço e pelo Espírito Santo. Estou doida para fazer um curso de teologia, mas eu vou precisar de organizar a minha vida para eu ter tempo para isso. Quase comprei um essa semana, falei, chegou meu momento. Mas eu não tenho tempo, eu vou comprar e eu não vou conseguir estudar. E aí eu fui pedindo a Deus e tal, depois veio a fase mais difícil na minha vida, porque isso foi em outubro. Eu já estava vivendo altos e baixos da minha vida, mas quando virou o ano, eu falei, vai ser o ano da minha vida. E o meu melhor amigo morre no início do ano. Eu começo a ter altos e baixos. Eu abro minha sala no presencial, que foi uma das maiores bênçãos da minha vida, mas começa a ficar tudo muito turbulento e Deus vem e fala, se posiciona, faça, aconteça. E eu, sem força, tenho certeza que é isso, tenho certeza que é isso, não é isso, e vivendo aquilo ali. Só que assim como Moisés, nós fomos preparados. A gente pode ter sido jogado num rio, né? O rio pode estar vindo, sendo avassalador, tentando nos afogar. Só que a gente é preservado por um propósito muito maior. E apesar de ser dividido nessas duas identidades, que com certeza a gente tem esse conflito da identidade dentro da gente, porque eu me perguntei, mesmo quando eu tomei a decisão de servir mesmo a Deus, eu perguntei para Deus inúmeras vezes se realmente era aquilo que Ele tinha para mim. Por quê? Porque quando a gente cresce com uma dualidade dentro da gente, com duas identidades dentro da gente, ou mais, né? Porque às vezes a gente pode ter mais identidades, é tudo muito conflito, né? E Moisés, ele cresce com tudo que o Egito tem para oferecer, a educação, a influência, a segurança, mas algo dentro dele não se encaixa. Porque ele vê o sofrimento do povo hebreu e sente que ele pertence àquele povo. Em Êxodos 2, 11, 12, fala, certo dia, saindo para visitar os seus irmãos hebreus, viu um egípcio pancando um deles. Moisés olhou para os dois lados, vendo que ninguém observava, matou o egípcio e enterrou-o naquela areia. Por que ele fez isso? Porque, no fundo, ele sabia que o chamado dele era libertar aquele povo, mas ele tentou fazer isso com as próprias forças do braço. Só que no tempo errado e de forma errada. No meu caso, por que foi tudo muito pesado para mim? Porque quando eu orei, quando eu busquei, eu tentei começar a fazer na minha própria força. Eu achei que era só na terapia que Deus queria curar, e eu queria fugir aqui do meu trabalho missionário, e eu queria falar, não, Deus vai me usar nos grandes eventos, eu tenho que fazer evento, dedicando ali minha vida a fazer evento, mesmo cobrando por preço barato, tá, gente? Achando que o empreender-se, por exemplo, seria meu trabalho missionário e entregar a minha vida e fazendo, acontecendo. Estava fazendo a minha parte a partir de Deus. E quando a gente tenta fazer pelo nosso braço, vai dar errado. Por quê? Qual que é o ponto-chave dessa parte do texto? Moisés tinha um chamado dentro dele, ardia algo dentro dele. Mas ele não sabia nem quem ele era. Eu tinha um chamado dentro de mim. Mas no fundo eu nem sabia quem eu era. Eu queria andar pelas minhas próprias pernas. Eu realmente andei durante muitos anos fora da igreja. Hoje eu sei a importância de estar dentro da igreja, tá? Por quê? Porque a gente precisa daquela força, é como se a gente fosse parte ali do membro. Eu continuo achando que nós somos a igreja, tá? Nós, de forma individual. Mas a gente precisa encontrar a nossa tribo, por quê? Porque dali vai vir a nossa força. Porque quando um cair, tem um outro ali para levantar. Por mais que a gente esteja junto aqui nesse estudo bíblico, né, nesse devocional, nós precisamos congregar em algo para ali vir um alimento diário e você tá sobre debaixo de oração espiritual. Não que eu não ore por vocês, eu oro todos os dias, mas a gente precisa pertencer a algo.
E aí eu querendo fazer do meu jeito e encaixar todo mundo, nem todo mundo que anda com você vai fazer parte da sua vida. Moisés tentou fazer do jeito dele, e ele fracassou, e ele andava com os egípcios, e os egípcios não era para fazer parte da vida dele. E aí, quando a gente erra e o nosso pecado aparece, a gente foge igual Moisés. Porque a gente esquece a nossa identidade. Então a gente foge para o nosso deserto. Quando eu comecei a orar muito, eu não vou esquecer, porque aconteceu tudo de uma vez só. Eu tomei a decisão de que eu falaria mais de Deus em outubro de 2023. Virei o ano falando mais de Deus, virei o ano entrando com tudo, falando no meu Instagram, me posicionando melhor. E quando logo depois que o Mateus veio a falecer, eu sou acusada da minha fé. Eu sou acusada de mentir, eu sou acusada de trair o meu Deus, eu sou acusada de um monte de coisa. E ali, gente, eu levei pro meu coração. E falei, realmente eu tô em pecado, eu não posso. Só que aqui vem uma virada de chave. Venha do jeito que você está. É como eu disse para vocês aqui, para mim não há problema da gente estar no pagode de vez em quando. Mas se for um pecado, ou se for algo que Deus realmente não queira, porque querendo ou não, né, gente? Se a gente for avaliar e estar ali no pagode todos os dias, não vai te acrescentar. Não vai fazer você viver aquilo que Deus quer que você viva. Por quê? Porque a vida não é só festa. A vida a gente precisa de dedicar. No entanto, Deus pediu para mim, não vai para o pagode durante esse tempo? Pode ser? Pode ser. Por quê, Deus? Porque eu preciso que você se foque aqui. Eu preciso que sua energia esteja aqui. E quando a gente sai, faz outras coisas, a gente dá uma dividida na nossa energia. E eu precisava aprender a me blindar, a me proteger, para que aquele mundo não seja aquele mundo que eu volte a depender do mundo. E aí, nessa época, as pessoas falavam que eu estava falando que eu estava mentindo, que eu estava difamando meu Deus, eu comecei a achar que eu estava vivendo em pecado. Aí eu falei, Deus, eu estou vivendo em pecado mesmo, então eu vou abandonar tudo. Eu parei de orar, eu parei de jejuar, eu parei com o propósito de jejum de oração, porque na época a gente não tinha devocional ainda, era o propósito de jejum de oração. Eu parei tudo, inclusive o meu devocional de todos os dias, que já tinha mais de um ano que eu não falhava. Nem um dia eu falhava. Eu simplesmente pausei tudo, porque eu esqueci quem eu era. Eu tentava voltar e eu não tinha nem força. E aí, Moisés, ele foge para Midian, para o deserto. Lá ele vira pastor de ovelhas, ele se casa e ele vive 40 anos sendo pastor de ovelhas. Olha essa virada de chave. 40 anos sendo pastor de ovelhas. Eu vivi, acho que 5 anos sendo produtora de eventos. De príncipe, ele se torna um homem comum e vive escondido e pensa, eu não sou ninguém. No meu caso, eu até pensava que era alguém, porque eu cresci muito rápido, eu desenvolvi muito rápido na minha área, tive acesso a várias pessoas, comecei a ser influente no meu meio, comecei a entender sobre pessoas, foi nessa época que eu comecei a entender sobre pessoas, por quê? Porque a gente oferece poucas coisas para que elas possam divulgar a gente. Antes da pandemia era mais fácil, porque com um off de entrada num show que custa R$10, você comprava a pessoa. Pós-pandemia, você tinha que prometer o mundo. Ali eu comecei a entender sobre pessoas. Só que durante esse tempo, Moisés ele entra no anonimato, ele forma uma vida longe de tudo, ele vive uma outra identidade, ou seja, uma terceira identidade. Ele esquece quem ele é. No meu caso, eu não vivi no anonimato, mas existem pessoas que vivem no anonimato. Trabalhei igual a condenada. Vivi longe da vida que Deus queria para mim, vivi longe de Deus, eu esqueci literalmente quem eu era. Eu acreditei fielmente que aquela era a vida que Deus tinha para mim. Só que uma coisa, Deus não se esquece de você. Nem de mim. Passou 40 anos
de Moisés com Deus em silêncio. Passou uns 5 anos, se não me engano, comigo, e Deus em silêncio. Só que em Êxodos 3, 2, 4 fala: o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo, em meio de uma sarça. Deus o chamou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Se vocês perceberem a logo do Reacende a Chama, é uma sarça. É o fogo. Por quê? Porque mesmo em lugar seu, mesmo quando você não souber quem é você, Deus, ele sabe. E ele te reacende. E ele te traz de volta. Porque eu não vou esquecer nunca, quando eu estava trabalhando, isso já era pós-pandemia, eu estava sentada, umas mesinhas altas, já ia falar igual essa aqui, como se vocês estivessem vendo a minha mesa. Igual essa que eu tô sentada aqui, eu tava sentada assim, e na boate, tá? Sentada olhando, no meio do pagode. E aí eu comecei a olhar algumas pessoas com o semblante sorrindo, mas eu comecei a enxergar a alma. Aí eu falei, caraca, essa pessoa tá aqui todo final de semana, esbanjando o que não tem, fica sem comer durante a semana, e tá aqui gastando um dinheiro para fingir ter dinheiro, para fingir aparências. E comecei a encarar mesmo a pessoa. E eu comecei a tentar entender, porque no meio daquele ambiente eu comecei a interceder pelas pessoas. E eu cheguei, gente, a pedir pessoas para não irem mais. Eu falei, vamos fazer um combinado? Fica umas 3 semanas sem vir, vamos reestruturar seus sonhos. Ou seja, eu estava perdendo o meu cliente. Porque se meu cliente não vai e não gasta, eu não ganhava dinheiro, não. Mas eu comecei a ganhar. Porque foi através dali que vidas foram transformadas. Foi através dali que Deus virou e falou, Lívia, aí, filha, vai fazer? Vai continuar aí achando que é isso aí que eu tenho para você pro resto da vida? Eu falei, não, eu vou viver de quê? E eu fui teimosa, gente. Porque Deus pediu para eu sair em abril e eu só saí em dezembro. Vocês não têm noção de que virou a minha vida por causa da minha teimosia. E Moisés, Deus chama, né, Moisés, e Deus, ele fala, né, que precisa de Moisés, e Moisés responde com medo e insegurança e negação, né? No versículo 10 fala, Senhor, eu nunca fui eloquente, sou pesado de boca e língua. Moisés era gago. E ele ainda pega e completa, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Vou abrir meu coração para vocês e vou contar para vocês que eu lembro certinho quando eu estava no Calas, ainda, Deus falava comigo assim, faz isso. Eu não fazia. Eu ia na outra menina e falava assim, Deus mandou você fazer isso, isso e isso. Não, gente, Deus estava mandando eu. Mas eu falava, eu não tenho essa capacidade. Eu não posso. Engraçado que hoje, se Deus mandar orar, eu oro. Se Deus mandar fazer, eu faço. Se Deus mandar acolher, eu acolho. Se Deus mandar servir, eu sirvo. E lá atrás, não. Lá atrás eu olhei para minha limitação. Assim como como Moisés olhou para a limitação. Falou, Deus, eu sou gago. Enquanto Moisés estava olhando para a gagueira, Deus estava pensando no que ele podia fazer. Porque Deus estava olhando para o propósito. Enquanto Moisés se achava pequeno demais, Deus sabia que ele era a pessoa certa. Por quê? Porque o tempo de 40 anos no deserto foi um tempo de preparo. Podia Deus estar em silêncio, mas Deus estava trabalhando. Comigo Deus podia estar em silêncio, mas Deus estava trabalhando. E no momento certo ele fala, vem. E durante toda a minha jornada, quando eu volto, né, quando eu largo ali os eventos e começo a trazer de volta a minha vida, eu vou te falar uma coisa, gente, não se engane, aquilo que você sai brigada também, Deus te volta lá para você sair em paz.
Porque eu saí brigada com os eventos, achando que ele era pecado, achando que eu saí com muita raiva dos eventos, saí reclamando, falando mal. Eu acredito que 1 ano e pouco depois, Deus me põe de novo nos eventos. Não como produtora de eventos, mas como marketing. Eu estava com a minha vida tão dificultada na época que eu precisei voltar até mesmo para o marketing, porque durante muitos anos eu trabalhei no marketing. Eu comecei sendo terapeuta, mas eu trabalhava com marketing. Eu cuidava de perfis no marketing. E aí eu pausei, consegui pausar, porque eu comecei a crescer na minha área. Só que chegou uma época que foi logo quando eu abri minha sala, que ficou muito apertado financeiramente. Então eu precisei de uma segunda renda e me teve a oportunidade de voltar para o marketing. Só que qual que era a exigência? Eu estar no evento. Aí eu falava, mas eu não posso mandar um videomaker? Não, eu preciso que você esteja aqui. Porque vai ser aqui que você vai ter as ideias, aqui que você vai entender qual é o nosso gargalo. E aí eu precisei começar a ir nos eventos. E quando eu volto para os eventos, eu sou acusada de que... E eu perguntei, falei, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Porque dessa vez eu não fui teimosa, eu perguntei. Eu falei, eu sei que vai ser por um tempo. Depois eu entendi que Deus estava me levando lá para fazer as pazes. E aí, durante quase não foi 1 ano, não, mas foram 6 meses eu trabalhei no evento. Ali, bonitinho. Quando eu paguei minhas contas, eu senti no meu coração que eu tinha que sair. Só que eu tava com dó de largar os meninos na mão. Porque os meninos, eles confiavam no meu trabalho já há muitos anos. Porque durante muito tempo eu cuidei da página dos meninos, eu ajudei os meninos em tudo. Quando eu era social media de empresa, eu ajudava o Rafael já. Depois que eu saí da empresa, eu continuei ajudando e trabalhando com o Rafael por fora da empresa. E aí eu fiquei com medo e comecei a pensar, Deus, agora, como é que eu faço? Aí eu fiquei com medo e falei, Deus, pede ele para eles encerrarem comigo. Aí eles vieram, conversaram, falaram que ia dar uma pausa no projeto e perguntou se eu me importava de dar essa pausa. E por quê? Porque eu sabia que algo em mim estava precisando nascer e que eu precisava dedicar minha energia nos meus projetos. Foi quando nasceu o Empreendesse, foi quando nasceu alguns outros movimentos que eu fiz. E por mais que eu me sentia pequena, Deus foi me capacitando dia após dia, dia após dia, dia após dia. E você está se sentindo aí, incapaz, achando que Deus não esqueceu de você, só que no meio de toda essa limitação, Ele está te preparando. Que aí eu venho contar para vocês o quê? Mesmo na minha área espiritual, tá? Porque no meu trabalho, eu comecei a entender qual era a minha identidade, e hoje eu entendo muito bem qual é o meu trabalho. Só que eu amo o meu trabalho, eu amo fazer o que eu faço. Claro que o diabo vai atacar o quê? Meu trabalho, gente. Meu trabalho. Eu entrei em agosto já com tudo, mas em julho, porque eu obedeci à voz de Deus, eu fiz o Reacende a Chama e eu entreguei o meu salário no último Reacende a Chama. A maioria das pessoas não pagaram para estar lá. Tinham que ter pago e não pagaram. Mas não estou defamando, não estou criticando. Se você for, não sinta que eu estou aqui jogando na cara, não é isso. Eu coloquei porque Deus me pediu meu salário, eu dei. Ali, ó. Toma aqui, Senhor, essa é minha oferta. Muito feliz. Depois disso, gente, eu não tive um cliente comprando de mim, tá? Foi o tempo mais escasso. Eu já tive tempo escasso na minha vida, mas vocês não medem o tempo porque foi escasso agora para mim, não. De eu não saber como que eu ia pagar as minhas contas. Estou te contando um testemunho real. E eu comecei a perguntar a Deus. Falei, Deus, quanto mais eu te obedeço, mais fica conturbado para mim. Eu não fiz o Reacende a Chama em julho porque eu não tinha dinheiro mesmo. Falei com a minha equipe, a gente vai ter que dar uma pausa. Mas dando a pausa, eu já profetizando, agosto vai ser diferente. Deus, eu vou passar esse tempo escasso. Eu sei que é minha luta, eu sei que é minha prova. Eu não vou desistir do Senhor. Eu quase desisti do meu trabalho. Comecei a falar, não, tá dando muito errado, que é um mês, gente. E foi um mês que passou para mim assim, por isso que eram uns 3 meses. Comecei a falar, tem alguma coisa errada comigo. Eu vou abrir mão. Só que nesse tempo,
foi o tempo que eu tive mais tempo, essa virada de chave eu tive aqui agora, nesse exato segundo que Deus me trouxe isso aqui no meu coração, por quê? Porque quando eu não estava trabalhando tanto, eu só tinha os contratos que já tinham sido pagos e eu estava ali atendendo só esses clientes que eu já havia fechado. Eu não vendia mais, porque eu vendo muita sessão avulsa e muita constelação, eu tive tempo de dedicar à obra de Deus. Então, eu tive tempo da gente fazer o nosso devocional todos os dias, a maioria, né? Poucos dias a gente teve que fazer fora do horário, mas a maioria por problemas na internet. Eu tive tempo de me dedicar para voltar realmente ali para a igreja. Eu tive tempo de ouvir a voz de Deus, porque quando a gente está numa vida muito corrida, de muito trabalho, a gente esquece de ouvir a voz de Deus. Então, eu tive tempo de sobra para ele trabalhar em mim. E aí as coisas mais loucas aconteceram. Paz, eu tive o chamado para ir para a Igreja da Paz, e sem entender, porque eu amo boas novas, e eu só consegui entender porque minha mente estava silenciada, eu não tinha muita coisa para fazer. Assim, não tem muita coisa para fazer, é até engraçado, né? Minha vida é tão corrida. Mas eu tive tempo de ouvir a Deus. Quando eu silenciei o meu mundo interno das minhas loucuras, de achar que Deus estava me abandonando e que a terapia realmente não era para mim, eu comecei a orar incessantemente e tive que ouvir a voz do Senhor. E eu ouvi o chamado de sair para uma igreja que eu gosto, para ir para uma igreja nova, e quando eu entro nessa igreja nova, eu me deparo com o meu maior desafio: ter que liderar sendo que eu acabei de chegar. Eu tenho uma ferida de rejeição, gente. Eu tenho muito medo de ser rejeitado. E pensa comigo, imagina a cena. Se alguém da igreja assistir, vou ser zoada depois. Imagina a cena na sua cabecinha. A maioria nordestina, a maioria de outras cidades, de outros estados, tá ali na frente da liderança, já tá ali liderando há mais tempo. Aí chega uma mineira, do nada, porque foi do nada, e já começa a querer mudar coisa dentro da igreja, já começa a querer ditar regra, já começa a querer mandar. Ferrou. Eu vou ser o quê? Rejeitada. Não queria, não, gente. Meu mês de julho foi um mês de guerra, assim, sobrenatural. Deus, eu tô errado. Não é isso, não. Não é isso que o Senhor tem pra mim, não. Não é, não. Mas é por quê? Porque eu tenho meu trauma lá atrás, né? Que eu tentei fazer pela minha própria força. E o que ele fez? Em meio de junho e o mês de julho. Aprenda a ser dependente de mim. Você vai quebrar o coração deles por amor e não pela sua sabedoria. Eu servi na igreja domingo e servi na igreja ontem. Eu já tenho amigos. Já tenho pessoas que estão com sede de caminhar comigo para servir comigo. Pela minha própria força, pela minha oração. Porque do mesmo jeito que eu entrei no primeiro dia, eu entrei no segundo dia, eu entrei no terceiro dia, eu entrei nos outros dias. Nós vamos falar sobre isso esta semana, mas como que Moisés conseguiu convencer o povo, cumprir o seu chamado. Nós vamos entrar isso mais fundo e eu vou contando um pouco mais da minha história para vocês. Mas com amor. Como que você vai vencer a guerra que está acontecendo na sua casa? Oração e amor. Como que você vai vencer no seu trabalho? Oração e amor. De lá. Não é de cá. Não é daqui. Eu ainda vou contar muito testemunho para vocês, porque essa semana eu vou ter que tomar mais uma decisão muito importante, mas hoje eu já estou em paz com a minha decisão, é a coisa certa mesmo a se fazer.
Tô muito em paz com isso, tá? Super tranquilo. Tô muito em paz. Só que eu precisei passar pelo deserto. E o seu deserto não é o seu ponto final. O seu deserto é o seu preparo. E os ensinamentos de hoje, para a gente poder finalizar, é: você pode esquecer quem você é, mas Deus não esquece. Por que Ele te criou e para quê? Ele jamais vai esquecer que Ele te fez para ser. Moisés perdeu sua identidade, mas o plano de Deus não se perde. Deus tem o controle de todas as coisas. A identidade não vem do ambiente onde você cresceu, mas como ela te forma. Moisés foi criado no Egito, mas ele era hebreu. Você tem sido moldado pelas suas dores, pelos seus traumas, pelo seu pecado e pela sua essência que vem de Deus. Quando eu perguntei para Deus assim: Deus, tem certeza que o Senhor quer que eu venha para essa igreja, para liderar aqui, para fazer o que o Senhor está me pedindo? Porque não faz sentido, eu acabei de voltar para a igreja, eu não sei liderar a igreja, eu não sei me posicionar. Eu sei fazer evento comportamental, eu sei fazer evento de festa. Eu sou contigo. Essa é a resposta. E aqui você aprende também que o seu erro, o seu pecado, ele não vai anular o seu chamado. Ele vai revelar apenas o que você precisa tratar. E aonde você precisa ser tratado. Moisés matou um homem, gente. Que é um pecado maior do que matar alguém. Independente se esse homem estava espancando ou ia matar outro. Você quer noção disso? Mas Deus, ele não se preocupa com o seu pecado. Ele se preocupa com o seu coração, com a sua disponibilidade. Ele não está preocupado se você errou sua vida inteira, se você fez mal escolha sua vida inteira. Ele está preocupado com quem você quer ser a partir de agora. E as suas limitações não assustam a Deus. Por quê? Porque tudo isso pode ser treinado. Ele sabe que você é capaz e do que você não é capaz. Mas mesmo assim ele te chama porque é ele quem vai te capacitar. Eu nunca. Vocês podem conversar. Quem foi no Reacende a Chama pode conversar com o Laércio, sabe? Eu cheguei que foi com tanto papel assim na igreja, gente, para poder ler. E passei um mal danado. Queria sair correndo a primeira vez que eu levei a palavra. Hoje eu falo com autoridade, tenho uma capacidade de percepção muito maior. Quando eu estava dando a palestra na igreja, a primeira palestra eu senti que foi horrível, achei que eu não estava dando conta de entregar o conteúdo, mas na verdade eles não era um assunto que eles estavam dispostos a ouvir. Na segunda eu percebi a mesma coisa, mudei minha rota, pela percepção. Pela minha? Não, pela capacidade que Deus me dá, porque eu busco a Ele. E se é Ele que está me colocando lá, eu tenho que estar sensível à voz dele. No terceiro, mudei tudo. Aí eu fui chamado para o quarto. Hoje, tem de novo. Quem sentir no coração e quiser ir, não vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque é um novo tempo. E é se Deus que quer usar, a única coisa que a gente tem que fazer é eis-me aqui. Tem que fazer, não. Mas tô aqui. E a gente passar pela nossa luta. Porque a luta não é o nosso ponto final. É o nosso preparo. Fiquem comigo até sexta. A gente ainda vai aprofundar um pouco mais no que é esse chamado, no que é Deus nos preparar, como Deus vai nos preparar, para que a gente possa entender cada vez mais sobre a nossa identidade e despertar algo em você. Eu quero que você reflita se você sabe quem você é, se você está vivendo como você foi chamado, ou você está se escondendo porque errou e acha que Deus se esqueceu de você, ou está no meio da sua luta e acha que não tem como você sair dela. Tem. Eu posso afirmar que tem. Porque eu vivi os piores dias. Gente, não tem coisa pior do que você perder a pessoa que você ama. Sair do luto é muito pesado. E aí imagina sair do luto, nem sair do luto, você tá no luto, não tinha um mês, você perder tudo. Porque eu comecei a perder meus clientes, porque eu não conseguia atender. Por mais que eu me esforçava, eu não estava conseguindo.
Eu perdi o projeto que eu achava que era o projeto da minha vida. Eu perdi tudo nessa época. Eu perdi até mesmo a minha fé. Mas Deus tem um chamado para reacender seu coração. E Ele está dizendo: volta, porque eu ainda quero te usar. Volta, porque eu preciso te usar. Volta, silencia o momento externo e interno, porque eu quero fazer grandes maravilhas através de você. Volta. Eu vou mandar algum. Quero que você reserve um tempinho hoje, nem que seja antes de você dormir, para responder 3 perguntinhas só. Quero que você reflita. A única coisa que eu quero é que você entenda que não acabou. Na verdade, tá só começando. Porque mesmo que Deus esteja em silêncio, Ele está no controle. Passou os 40 anos em silêncio com Moisés. 5 anos em silêncio comigo. Até Ele me trazer de volta. Depois que Ele me trouxe de volta, Ele ficou em silêncio também, tá? Porque desde setembro do ano passado, Ele ficou em silêncio até fevereiro. Essas últimas, um mês e meio, foi logo depois do último Reacende a Chama, até quarta, até quarta-feira passada, Deus estava em silêncio comigo. Eu falo que é engraçado, que Ele só não estava em silêncio na hora de eu montar o devocional. Mas para a resposta que eu realmente precisava, que estava afligindo meu coração, aí tem 3 dias que Deus não fala com você e você tá aí. Ou pior, porque no meu caso foi pior. Depois ele me deu a revelação que ele já estava falando comigo o mês inteiro que eu não ouvi. Porque você se apega achando que Deus tem que responder do seu jeito. E ele está trabalhando de um jeito completamente diferente. Quando eu entendi a mensagem dele, ele veio testificando. Eu fiquei brincando ontem com o cara do Uber, que eu tô indo na igreja desde quinta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e vou terça. 6 dias direto. Todos os dias. Desde quinta-feira que Deus testificou o meu mês inteiro, meu 1 mês e meio. Que eu achei que ele estava em silêncio, ele me mostrou que não estava. Eu achei que estava tudo perdido, ele estava me mostrando que era para mim aprender a ter a dependência dele. Então, aqui, ó. Abra sua cabecinha hoje para entender o que ele está querendo falar com você e deixa ele te usar. Perceba onde que ele verdadeiramente quer te encaixar. Não está perdido. Pode parecer que ele se esqueceu de você, mas ele não se esqueceu de você. É algo tão maior que você nem pode imaginar. E aqui eu ainda vou além. Existe uma pessoa que não tem costume de assistir o devocional a esse horário. Se não é a resposta de Deus para você, Renata, eu mudo de nome. Se não é Deus preparando você para um tempo maior, eu não sei o que é, não. Porque não é do nada que você apareceu aqui. Não é coincidência que você apareceu aqui. É porque Deus quer te lembrar qual é a sua identidade, para que Ele verdadeiramente te criou. Para que Ele comece a trabalhar no seu coração e comece a mudar a sua história. É um tempo difícil? É. Uhum, eu sei. Mas Deus restaura. Deus faz milagres que a gente nem pode imaginar. Eu jamais poderia imaginar, gente, me posicionar hoje dentro de uma igreja que eu não conheço quase ninguém. Estou começando a conhecer o povo agora. O povo está começando a me aceitar depois de mais de um mês. E eu sei que eu ainda vou ter muitos desafios. Mas eu não vou lutar mais pela minha própria força. Eu simplesmente respirei fundo e entreguei nas mãos de Deus. Então eu te convido a fazer o mesmo. E agora feche seus olhos para a gente poder orar. E é por isso que durante esse mês a gente está orando por direção, tá, gente?
Porque não adianta a gente querer sair desordenado aí achando que tem que fazer o que a gente precisa começar a fazer aquilo que Deus quer que realmente venhamos a fazer. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, gratidão por essa palavra, gratidão por transformar e transbordar o nosso coração. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por essa palavra viva. Obrigada por esse momento com o Senhor. Obrigada por falar infinitamente mais através dos nossos corações. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Obrigada mais que isso, Pai, por nos chamar. E mesmo não sendo capacitados, mesmo tendo um problema, mesmo tendo uma limitação, o Senhor não se esquece da gente. E o Senhor nos prepara para ir além. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Como Tu és lindo. Eu quero te agradecer pelo Senhor pegar na nossa mão e começar a nos moldar, começar a nos preparar, começar... Deus, quantas coisas maravilhosas o Senhor tem para fazer. Reacende em nós o nosso chamado, reacende em nós porque nós fomos criados. Para que nascemos? Reacende em nós aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Reacende em nós, ó Pai, o nosso próprio chamado. Começa a nos moldar para que nós venhamos a viver a vida que o Senhor nos criou para viver. Começa a nos direcionar, nos conecta com as pessoas, com os lugares, com tudo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Ó Deus, é isso que eu te peço hoje. Começa a abrir portas onde não tem portas, começa a nos levar onde a gente precisa estar, começa a nos mostrar o que precisamos fazer, ó Pai, porque às vezes a gente acha que a gente precisa fazer tudo e, na verdade, a gente precisa pausar tudo para ouvir Tua voz. Fala com a gente, ó Pai. Se não for possível falar com a gente, pelo menos faz com que a gente sinta a Tua presença e tenha certeza, ó Pai, que o Senhor está com a gente. Renova as nossas forças nessa manhã, Senhor. Trazendo um direcionamento, trazendo discernimento para saber para onde nós vamos. Mesmo que a gente não enxergue o chão, mesmo que esteja tudo escuro, mesmo que a gente esteja no deserto, mesmo que a gente não veja a luz no final do túnel, mesmo que a gente nem consiga ver a terra prometida, o Senhor nos faz andar perante o caminho que o Senhor quer que venhamos andar. Nos prepara para esse tempo novo, para essa nova estação. Nos prepara para começar a viver, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que venhamos a viver. Começa a mudar a nossa mentalidade, o nosso coração, muda, reforma, faça o que for preciso, Senhor, mas faça. Porque nessa manhã nós entregamos a Ti o nosso coração e a nossa vida, pedindo para que o Senhor faça o que tiver que ser feito, para que a gente viva a vida que o Senhor deu para a gente. Alinha o nosso coração com o Teu coração para que nós venhamos a começar a sonhar os Teus sonhos. Porque é por Ti, Senhor. É para Ti, Deus. Muda a nossa história. Nos faz ser testemunhos vivos aqui na terra e nos prepara, ó Pai, para falar do Teu amor. E às vezes nem falar, só com a nossa presença as pessoas verão a Ti. Só com a nossa presença as pessoas sentirão o Teu poder. Começa a nos capacitar, Senhor. Abençoe o projeto Reacende a Chama, Pai. Me abençoe para que eu continue nessa liderança, dia após dia, me dê força, me dê sabedoria, me dê discernimento para cuidar do Teu povo, Senhor. Eu nunca na minha vida achei que eu tinha nascido para ser líder, ó Pai, tem sido um grande desafio para mim, mas me posiciona para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Que meu ouvido esteja atento à Tua voz. Que a minha teimosia seja dissipada e que eu comece a viver totalmente rendida a Ti. Que eu vá nos lugares que o Senhor quer que eu vá, que eu seja usado onde o Senhor quer me usar, que eu leve a boa mensagem onde o Senhor quer que eu leve, que eu leve a transformação onde o Senhor quer que eu leve, que eu leve meu conhecimento onde o Senhor quer que eu leve, que cumpra a Tua vontade na minha vida. Me usa, Senhor, para reacender a chama de cada uma das pessoas que estão no grupo. Visita agora, ó Pai, cada pessoa que está ali no grupo. E as pessoas que já saíram. Comece a tocar cada coração ali, Pai, para que eles sejam reacendidos e entendam o chamado deles, ó Deus. Entenda a direção que o Senhor quer nos levar, ó Pai. Comece a mudar a história, ó Deus. Comece a fazer com que ali tenham testemunhos, ó Deus, que pessoas se levantam para contar que as vidas foram transformadas. Por conhecer o Teu amor, ó Pai. Comece a mudar a nossa história. Abençoe, ó Pai, um lugar à mesa.
escolhendo cada pessoa que vai se assentar ali. Que haja cura, que haja transformação, que haja restauração, que o Senhor seja o centro. Que seja para o Senhor, que não seja para a nossa honra, nem para a nossa glória, nem para benefício próprio, Pai. Que seja o Senhor ali. Tendo a tua mão, que os teus anjos já estejam acampados na casa da Simone, ó Pai. Guerreando a nossa guerra, Senhor, preparando o terreno para cada um de nós. Que toda ação do inimigo que tem se levantado contra mim, contra a minha equipe, ó Pai. Contra a vida de cada pessoa que foi escolhida, estar ali já começa a cair por terra em nome do Senhor Jesus. Sem o Senhor eu não sou nada, eu não tenho autoridade, mas sobre a autoridade do teu Filho eu ordeno que toda ação do maligno caia por terra agora. Porque nossa vida tem que começar a ser transformada, Pai. As pessoas precisam ver a Ti em nós. Ver Cristo, ver as mudanças, as transformações que o Senhor tem feito em cada um de nós. Então guarda a minha equipe, Senhor. Prepara o coração da minha equipe, prepara a mentalidade da minha equipe para servir, Pai. Foi o Senhor quem escolheu para que eles caminhassem comigo, então cuida e guarde a vida deles, ó Deus. E que no dia 17 seja muito mais intenso do que foi no último. Que seja céu na terra, que seja o Senhor nos usando, que seja o Senhor falando, seja o Senhor transformando, seja o Senhor curando. Nos transforma, Senhor. Nos restaura, papai. Fale infinitamente mais em nosso coração. Peço para que o Senhor abençoe cada pedido de oração, ó Pai, que nós estamos recebendo nesse mês. Guarda cada vida, cada alma. Transforma cada vida, cada coração. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa visitar cada pessoa que assiste aos devocionais. Que o Senhor possa nos visitar hoje, ó Pai. E que a gente tenha uma experiência única com o Senhor. Uma experiência de transformação, de restauração. Uma experiência de cura, de renovo. Mas mais do que isso, ó Pai, abra a nossa visão. Não a nossa visão terrena, mas a nossa visão espiritual, para que a gente siga na direção que o Senhor quer que venhamos a seguir. Nós te entregamos o nosso dia, nós colocamos tudo em Tua presença, nós te entregamos o nosso mês, colocando na Tua presença. Nós pedimos ao Senhor, nos dê a direção. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém e amém. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Vocês façam um extraordinário dia. E que, se Deus quiser, estaremos juntinhos amanhã, bem coladinhos, às 6:30 da manhã, se Deus permitir. Eu aguardo vocês para a gente continuar essa jornada sobre identidade. Espalhe essa notícia, convide pessoas, sente no seu coração hoje, deixa Deus te usar, manda mensagem para alguém que está lá no grupo, para que ela acompanhe, acorde às 6:30, para vivenciar com a gente esse tempo de identidade. Um beijo para vocês e, se Deus quiser, até amanhã, às 6:30 da manhã, estaremos juntinhos. Fiquem com Deus.